Shikara Chiwona no Yoyonaka. Traduzido ao pé da letra, seria algo como Dentro do Mundo do Poder e das Mulheres, ou O Mundo do Poder e das Mulheres. Foi lançado em 1933 por Kenzo Masaoka e foi o primeiro anime falado da história, tanto que ele foi citado como um dos melhores pela 12ª edição do Japan Media Arts Festival. O curta conta a história de um pai de 4 filhos que em uma noite ao dormir acidentalmente revela à sua esposa que ele se sente dominado e intimidado dentro de casa por ela, que tem 120 quilos e 1,80 m, e por isso ele a atraiu com a secretária de seu escritório. Após isso, a mulher vai confrontar o seu marido e a amante no escritório do homem. O filme está completamente perdido e mal temos imagens da produção. A possível causa disso foi a péssima conservação dos rolos e das películas de animação, pois na época não haviam tantos métodos de conservação de material e as que tinham, se não bem tratados, o material se perdia. Muito possivelmente o curto original foi perdido ou destruído, mas ainda há uma esperança de encontrá-lo ou encontrar uma cópia do curta. Yumi Miru Kikai. Yumi Miru Kikai, ou Dream Machine, ou The Dream Machine, como ele é conhecido em alguns sites, seria o 5º filme do lendário diretor Satoshi Kon, famoso por filmes como Perfect Blue. O filme seria uma aventura fantástica com ficção científica em um mundo em que não existem mais humanos, apenas robôs. Os principais personagens seriam Robin, Hiririko e King, e seria um filme comovente, voltado para o público mais jovem. Mas com a morte de Satoshi Kon em 2010, o filme entrou em ato até 2018, em que foi finalmente cancelado. Devido a problemas financeiros e que muitos membros da produção julgaram que ninguém seria capaz de combinar com o estilo e direção de Kon. Atualmente temos materiais de produção, materiais promocionais, artes conceituais, imagens do filme e cerca de 600 tomadas de 1500 tomadas foram animadas. Filmes de Doraemon. Os filmes Doraemon Fictional Mini Car Set e Doraemon The Night Before Nobita's Wedding foram lançados pela TV Asahi nos anos de 1986 e 2010 respectivamente. No entanto, Nobita's Wedding está parcialmente encontrado, só que está dublado em vietnamita. Já Fictional Mini Car Set só pode ser encontrado dublado em hindi e galego, com o áudio original japonês estando perdido. Gekisatsu Uchuken. Gekisatsu Uchuken, ou Destroy Space Force e raramente chamado de Space Punch, foi uma série de mangás de 1982 a 1988, escritos e ilustrados por Hurricane Hiryu na época do Lolicon Boom, que acompanhava a história de Lien Yu, um jovem guerreiro que viaja pela galáxia lutando contra bandidos usando várias técnicas marciais como o Rising Galaxy Dragon. Junto com Lan Lia e o general Yashin, Yun luta contra robôs e monstros que ameaçam a galáxia. Em 1983, foi anunciado que Space Punch teria uma adaptação em anime, e o episódio piloto, ou o primeiro episódio, já estava com o roteiro pronto e estava em pré-produção. Todavia, a produção passou por maus bocados, pois muitos membros da equipe estavam ocupados com projetos paralelos, o que atrasou a produção, e o anime se encontrou com dificuldades em achar patrocinadores, tanto pela temática lolicon da produção, quanto desassociar da imagem da Lemon People, editora original do mangá, conhecida por publicar mangás dessa natureza. Mas vale ressaltar que, apesar do mangá apelar para o erotismo feminino, a obra não se baseava só em fanservice, pois era uma boa história de aventura e com humor divertido. Com a produção atrasada e problemas orçamentários, o episódio piloto, ou o primeiro episódio, foi cancelado. E além de existir o mangá, temos também storyboards e keyframes da produção e um álbum em imagens, que é um vinil com todas as músicas, vozes e diálogos completos da produção, juntamente com ilustrações e designs da produção. E esse álbum está disponível no YouTube completo, com os lados A1 e A2 e os lados B1 e B2. Hoshi no Ko Poron. Hoshi no Ko Poron contava a história de Poron, um menino robô alienígena que vem à Terra para fazer amizade com filhotes de animais, com um total de 260 episódios e 520 segmentos, já que eram dois curtas em um, de 2 minutos. Somente 96 episódios e 192 segmentos foram encontrados. É praticamente impossível a sua distribuição, pois a série usou várias músicas com direitos autorais, tornando impossível sua reprodução. Rota 20 Galaxy Airpoint, também chamado de R20, a história se passa em um futuro cyberpunk com 2 motoqueiros que lutam contra outras gangues rivais e uma polícia robótica e em um cenário nihilista. Por conta de problemas com o autor e o estúdio do filme, pois não conseguiram achar um bom distribuidor e muitos estúdios se recusavam a bancar a produção, pois já tinham outras produções como Neon Genesis Evangelion e Akira que eram muito idênticos à R20, e por conta disso o projeto acabou sendo cancelado, mas o seu autor acabou soltando o mangá, e hoje em dia, além do próprio mangá, nós temos o trailer do piloto.
Pokémon Learning League. Pokémon Learning League foi um web anime educacional que utilizava os personagens do anime Pokémon para ensinar ciência, matemática, linguagens e habilidades da vida para as crianças. O site foi lançado em outubro de 2006, seus conteúdos eram gratuitos até o dia 1º de janeiro de 2007, em que os conteúdos eram apenas acessíveis aos assinantes do site. As atividades eram divididas em 3 áreas: Watch, que é ver, em que os personagens tinham algum problema e usariam o Pocket Pilot para chamar o Mission Guide para seu auxílio, que ensinam tanto os personagens quanto o usuário a resolver o problema da lição. Try, que é tentar, em que era dada a lição interativa ao usuário, e a Mission Guide auxiliava e reforçava os ensinamentos da lição passada. E o Apply, ou Applique, o usuário recebia outro problema para resolver, mas por conta própria. Após o fim das etapas, era disponibilizado um vídeo que os personagens resolviam o problema da etapa 1. Em 1º de agosto de 2007, o site parou de receber novos assinantes, mas haviam atividades para seus assinantes, e por volta de 2008 e 2009 o site foi encerrado, e desde então suas atividades eram difíceis de ser acessado. Claro, o site poderia ser acessado pelo Wayback Machine, mas pelo fato dos problemas terem sido feitos no Adobe Flash, era impossível acessar verdadeiramente as lições. Mas em 17 de janeiro de 2021, um dos usuários da Lost Media Week, o Ahmed-Kal, baixou todos os episódios em arquivo. Além disso, o estúdio responsável pela produção tem um anime em seu portfólio e disponibilizou uma demo curta sem áudio e uma animação vetorial. Também foi encontrado alguns trechos de episódios, como por exemplo episódios que só tinham o watch, ou só o problema, ou só a animação de resolução, mas ainda por cima alguns episódios que foram encontrados foram editados para fazer piada, e por conta disso muitos desses episódios editados tiveram que ser reeditados para se aproximar do original. Dorake Perman É um raro crossover entre Doraemon, Perman e Obaki no Kita, e nesse crossover Doraemon e seus amigos vão acampar nas montanhas e acabam por encontrar Perman e Obaki. Esse episódio é raríssimo de ser encontrado, como eu disse anteriormente, e existem poucas imagens da exibição. Gothic Maid Hano no Utami. Hano no Utami, ou Gothic Maid, também chamado de o caso mais estúpido de Lost Media, e vocês vão entender o porquê, é um filme de 2012 do diretor Mamoru Nagano, muito conhecido por ser o primeiro filme anime com resolução 4K Sound Surround Dolby Atmos. O filme só foi lançado em 9 locais de cinema específicos que estavam relacionados ao Toho, e o filme reprisa bastante nesses cinemas, de mês em mês é reprisado dependendo da demanda do público. No entanto, o filme nunca foi e nem será distribuído internacionalmente, pois Mamoru afirma que seu filme só pode ser visto em cinemas devido à sua resolução 4K e Sound Surround Dolby Atmos. E apesar de haver vários materiais de produção, divulgação, o trailer, alguns trechos e merchandise, eles só podem ser compros no próprio Japão. Entendeu por quê? Esse é um dos casos de Lost Media mais estúpidos do mundo, porque simplesmente o filme está inacessível para qualquer um que não seja japonês e não more nessas 9 regiões específicas, porque o seu diretor é um vaidoso do caramba. Alive, The Final Revolution. Alive, Saishu Shikateki Shounen, ou Alive, The Final Revolution, é uma série de mangás escrita por Tadashi Kawashima e ilustrado por Atashi Toka, famoso por ilustrar Noragami. Sendo publicado entre os anos de 2003 a 2010, inclusive Tadashi escreveu o último capítulo em uma cama de hospital, e após seu lançamento e distribuição, ele veio a falecer pouco tempo depois. Mas estava planejada uma adaptação do anime que seria feito pelos estúdios Gonzo e Anime International Company. A história é sobre Akuro, um ser composto de almas e imortal, mas que deseja a morte, e para isso ele acaba possuindo corpos humanos, e a sua influência faz com que os humanos cometam suicídio, mas os que resistem à sua influência ganham poderes e são chamados de camaradas. Taizuki e Yoko sobrevivem à influência de Akuro e lutam contra Hirose e pretendem destruir o coração de Akuro para livrar a humanidade desse pesadelo. Mas o anime foi cancelado porque a Gonzo foi tirada da bolsa de valores de Tóquio, o que deve ter afetado o orçamento da produção. Não se sabe quanto do anime foi produzido e nem se ele chegou a ser produzido. Eagle Sen. Eagle Sen foi um anime inspirado no mascote das Olimpíadas de 1984 em Los Angeles, Sen. Nós acompanhamos a história de Sen de Los Angeles, um investigador particular que é subitamente transformado numa águia antropomórfica muito semelhante ao Sen das Olimpíadas, e junto com a sua parceira Kanari Karina, juntos eles lutam contra vários bandidos, em especial o arqui-inimigo de Sen, que é uma barata que anda de skate. Sen tinha um chapéu que lhe ajudava sempre em qualquer coisa, pois tinha exatamente o que ele precisava, mas quando as coisas apertavam, Sen usava os anéis das Olimpíadas para salvar o dia. Na época de sua produção, Sen foi um sucesso do Japão antes mesmo de começarem as Olimpíadas, mas com o passar do tempo ele caiu na obscuridade e apenas um episódio dos 51 episódios lançados está disponível, além de ter algumas imagens da produção, e não há uma previsão de distribuição internacional.